grande cantor e compositor. A gente vem acompanhando a vida de Arlindo Cruz, acompanhando esses momentos também dele internado, dele tentando se recuperar desse acidente vascular. Uma tristeza, uma perda imensa. Exatamente, ele que eu falei no comecinho que era aos 65 anos, mas é 66, né? Mas não é essa imagem que a gente quer ficar do Arlindo Cruz, não. De jeito nenhum. Do Arlindo Cruz com toda aquela força do Cacique de Ramos, ao lado de outros tantos nomes gigantes do samba, ao lado do Jorge Aragão, as composições com Zeca Pagodinho, as parcerias com Luiz Carlos da Vila Isabel, grande compositor, do Sombrinha, essa parceria tão prolífica, Almir Neto também, eles fizeram muitas músicas juntas, fundador do Fundo de Quintal, Beto Sem Braço, do Império Serrano, e agora quem se junta à nossa conversa é nosso colunista e grande entendedor do samba, grande fã do Arlindo Cruz, o Carlos Andreasa. Boa tarde para você, Andreasa. Queria te trazer aqui para nossa conversa para você contar um pouco mais desse legado do Arlindo, do pessoal do Cacique de Ramos, e o Arlindo que tem essa passagem não só pelo samba de roda, pelo samba enredo, se envolvendo em diversas instâncias do ritmo, né? Boa tarde, pessoal. Como é que a gente fala do Arlindo Cruz? O Arlindo Cruz talvez não. Eu considero ele o sambista mais influente da história do samba. Se nós pensarmos num gênero, numa modalidade musical mais que centenária, a importância do Arlindo Cruz na segunda metade, portanto, da história do samba urbano como a gente conhece, a importância dele é monumental. Talvez ele não seja o maior sambista da história, mas ele certamente será o mais influente sambista da história. Como compositor, que ofereceu músicas para todas as gerações do samba, o Arlindo Cruz tem uma característica interessante. Ele entendeu, por exemplo, no fenômeno pós-Cacique de Ramos, no fenômeno pós-Fundo de Quintal, ele entendeu a importância, e não foram muitos que entenderam isso, ele entendeu a importância dos grupos de pagode, que foram muito discriminados, havia muito preconceito. Hoje em dia isso está superado, mas havia muito preconceito com os grupos de pagode, aqueles que surgiram nos anos 90. O Arlindo foi dos primeiros a entender a importância daquilo, que aquilo era devedor, tributário do trabalho que ele tinha feito, do trabalho dele, que aqueles garotos, né, que estavam começando eram influenciados por ele. Então ele foi dos primeiros a entender isso e a fazer música para esses grupos. Então a influência do Arlindo também passa por aí, eu acho isso importante destacar, um cara que filho de sambista, que começou a tocar muito cedo com um dos maiores nomes do samba, com o Antônio Candeia Filho, o Candeia, que se torna muito rápido um compositor de sucesso, chega ao Cacique de Ramos muito jovem, encontra a turma dele e a partir dali entra na segunda formação, já no segundo disco do Fundo de Quintal, está lá o Arlindo Cruz, no momento em que saem Almir Neto, saem Jorge Aragão, entra ali o Saime Ossi, entra o Arlindo Cruz, encontra o Sombrinha como seu grande parceiro, vai encontrar no Cacique de Ramos aquele que seria talvez o seu maior parceiro, certamente o maior amigo, o Zeca Pagodinho, e trilha a carreira de grande sucesso. Então, compositor, muito importante, brilhante, genial, um estilo próprio. Você escuta uma música e você é capaz de dizer, essa música é do Arlindo Cruz, pelo estilo, pela forma da construção, e você dificilmente estará errado. Um compositor, é raro isso, um compositor que tem uma identidade. Então ele chega no Cacique de Ramos já como músico, né, também, e encontra no Cacique, para além da turma, para a gente voltar a falar da influência do Arlindo Cruz, encontra o banjo. O banjo do samba, o banjo com braço de cavaquinho, o banjo com 4 cordas, que é adaptado a controvérsias sobre como o banjo chegou ao samba, é quase certo que tenha sido no Morro do Salgueiro, por pessoas próximas ao Almir Neto, se não por ele próximo. Há controvérsia sobre isso, mas na família do Almir Neto, sem dúvida nenhuma, no Salgueiro, o Almir Neto é um grande introdutor do banjo
como nós o conhecemos hoje, o banjo que eu chamo de banjo percussivo, que é um instrumento revolucionário. O Arlindo Cruz incorpora o banjo e, ao longo do tempo, ele se torna mais identificado com o banjo do que o Almir Neto. O Almir Neto, aos poucos, deixa de tocar, não queria mais saber do banjo. O Arlindo pegou o banjo para si e, hoje em dia, quando se pensa no banjo, pensa-se mais em Arlindo Cruz do que em Almir Neto. E olha outro aspecto da influência decisiva deste artista para o samba no Brasil. O banjo, e mais amplamente a formação fundo de quintal, é fundamental para a popularização da roda de samba como a gente conhece hoje. A roda de samba antes era mais difícil, porque você não tinha uma lógica acústica. A partir do surgimento do movimento fundo de quintal, do grupo fundo de quintal e daquela forma de tocar, você popularizou, ficou mais barato, mais fácil fazer samba, mão no couro, tantã, repique de mão. O banjo é fundamental nessa história. O banjo, ao contrário do cavaquinho, é um instrumento que não precisa necessariamente de um amplificador. O banjo tem um aspecto percussivo, se faz ouvir ao longe, se faz ouvir desplugado. O Arlindo Cruz é o divulgador maior do banjo, a partir ali da roda de samba do Cacique de Ramos e do fundo de quintal. Então vejam também a importância desse cara na popularização de um instrumento que seria fundamental para a multiplicação de roda de samba no Brasil inteiro. Então você tem um compositor fundamental que faz música para todo mundo, que nunca discriminou grupo no início de carreira, um músico que entendeu a importância do seu instrumento, se tornou um virtuoso. Olha, outra coisa, você pega alguns discos aí, é difícil você encontrar disco de samba que não tem Arlindo Cruz tocando banjo, e você vê e fala, esse banjo é do Arlindo Cruz. Hoje mesmo, na minha coluna de manhã, eu toquei uma música na rede, né, mais cedo, lá com a Sheila, com o Megali, com a Carla. Eu toquei uma música do Mestre Marçal, um samba cantado pelo Mestre Marçal, e está lá gritando com toda elegância, né, tocando o banjo do Arlindo Cruz, que você consegue perceber. Então, olha a complexidade da obra desse artista aqui. Para fechar aqui essa me perdoe, mas é porque a gente precisa dizer, precisa registrar a importância do cara, para além, portanto, do compositor genial, do músico referencial, e depois tem, embora Arlindo sempre tenha cantado, ele se torna reconhecido como cantor já na fase final da sua carreira. Ele sempre foi cantor. Ele foi cantor do fundo de quintal durante muitos anos, na dupla com o Sombrinha. Mas ele depois parte para uma carreira solo e explode como artista solo, cantando, né? Ele deixa de ser compositor, que também canta, para virar cantor. E com muito sucesso. Alguns discos memoráveis. Os discos do Arlindo solo, os últimos discos dele, entre os quais o Sambista Perfeito, é o nome de uma música, que aliás poderia ser ele falando dele mesmo, é um disco fundamental, um dos discos mais importantes nos últimos 20 anos na história do samba. Então, em resumo, isso é Arlindo Cruz. Além de tudo, com uma ligação com a escola de samba, porque os sambistas das novas gerações, esses que surgiram depois, eles não necessariamente são vinculados à escola de samba. O Arlindo, também porque tinha consciência das coisas, assim, uma consciência política no sentido amplo da palavra, ele entendia a importância da escola de samba. Ele começa portelense, por influência familiar, mas é levado para o Império Serrano, para o grande Império Serrano. Eu falo aqui com especial paixão, porque é a escola de samba pela qual eu torço, e se torna multicampeão. Compositor também não é simples você ser compositor de partido alto, dos sambas que se chama de meio de ano, de terreiro, e ser também compositor de samba enredo. E o Arlindo Cruz foi mestre compositor de samba enredo, de alguns sambas memoráveis para o Império Serrano, mas também para outras escolas. Então também esse aspecto de escola de samba é muito importante. E eu quero lembrar aqui, uma passagem pessoal, eu tive não foi uma relação de amizade, não posso dizer isso, mas eu tive uma relação com o Arlindo em função do Império Serrano. Ele sabia que eu era imperiano e, digamos assim, em função de ser jornalista, com alguma influência na escola, uma opinião que pudesse ser influente, sei lá, quando ia se aproximando do carnaval e ele tinha samba na disputa, ele me ligava, me procurava. E já ouviu meu samba, Andreasa? Já gostou do meu samba? E aí, o que você está achando? A gente tinha uma espécie de ritual. Uma vez ele ficou muito bravo comigo, porque... Bravo no bom sentido, né? Ficou aborrecido comigo porque eu critiquei o samba dele, eu achei que ele não tinha se dedicado ao samba, o samba não era bom, o samba do Arlindo pro Império, que era raríssimo. E ele ficou bravo comigo. Então, enfim, boas histórias, um grande nome. Descansou, né? Estava muito tempo o Arlindo, estava muito tempo doente,
não interagia mais. Então eu prefiro pensar que descansou. É isso. Andreasa, eu vou pedir para que você continue ainda com a gente. É muito bom te ouvir todas essas histórias, né? Histórias que você tem ali, inclusive de perto, com Arlindo Cruz. Não tem como a gente não lembrar do Fundo de Quintal, não tem como a gente não falar de Fundo de Quintal. Ele foi um dos grandes intérpretes ali, um dos grandes músicos dentro desse grupo importante. A gente se despediu não tem muito tempo de Bira presidente também. A gente sabe da importância que esses grandes músicos, compositores, intérpretes têm para dentro do samba, dentro do carnaval brasileiro. E olha só, tem uma homenagem que eu queria relembrar, feita pela TV Band em 2001. Arlindo se emocionou com uma mensagem dos antigos companheiros de banda do Fundo de Quintal, onde passou 12 anos e ganhou destaque nacional. E os solos perderam emoção, se esse nome que merece respeito, que faz parte já da história do samba dentro do Rio de Janeiro e do Brasil. Meus parabéns em nome do Grupo Fundo de Quintal por tudo que você representa na música popular brasileira. Valeu! Aprendi muito aí, meu querido Grupo Fundo de Quintal. Tudo que acontece no samba depois do Fundo de Quintal tem a influência do Grupo Fundo de Quintal. De fato, Fundo de Quintal, a gente teve a oportunidade de conversar com os integrantes quando o Bira ainda era vivo também. A Cíntia Martins entrevistou no Pretoteca, podcast que eu apresento junto com ela. E é isso mesmo, o impacto do Fundo de Quintal, o impacto de todos esses músicos que passaram por esse grupo, inclusive Arlindo Cruz. E Andreasa, você falou sobre o Império Serrano, sobre essa relação. Ele começou torcedor da Portela, mas com o passar do tempo se aproximou do Império Serrano, escola para a qual você torce, inclusive. E nosso colega Ivan Brandão, que você conhece muito bem, já tiveram um podcast junto aqui na Band News FM, me tem recorda método. Tem método, homenagem em vida de 2023, do samba enredo da Império Serrano, quando o Arlindo desfilou no carro alegórico. Queria que você lembrasse um pouco dessa homenagem e da relação dele com o Império. O Arlindo chegou no Império no final dos anos 80. Quem leva o Arlindo Cruz para o Império é o Beto Sem Braço, que é um compositor muito importante também, compositor de um dos maiores sambas enredos da história, que é o Bumbum Bate Com Bum Procurundum, aliás, samba do último título do Império Serrano em 82. Camarão que dorme, a onda leva também, né? Também é dele. Dorme, a onda leva. Tem muitas parcerias do Arlindo Cruz com o Beto Sem Braço. O Beto Sem Braço, que viera para o Império no começo dos anos 80, vindo da Vila, traz o Arlindo para o Império Serrano. O Arlindo chega e já chega ganhando o samba enredo, numa parceria de samba enredo com o Beto Sem Braço, em 1989, um enredo lindo samba, em homenagem ao Jorge Amado. E dali em diante, o Arlindo ganharia sambas no Império várias vezes, alguns dos quais memoráveis, inesquecíveis. O samba de 1996, um enredo em homenagem ao Betinho. O samba de 2006, que é um clássico, o Império do Divino. Enfim, vários sambas muito importantes do Império Serrano feitos pelo Arlindo Cruz. O Arlindo Cruz fica doente. Agora estou em dúvida sobre o ano que foi, acho que foi 2017, mas não tenho certeza agora. E aí o Império, em 2023, como você lembrou, o Império faz um enredo em homenagem ao Arlindo Cruz. O Império foi um grupo especial nesse ano, faz uma homenagem ao Arlindo Cruz. O Samba Vencedor era do Sombrinho, o Sombrinho era um dos parceiros do Samba Vencedor. O Império fez um desfile lindíssimo em homenagem ao Arlindo Cruz. E, na minha opinião, eu vou ser bom aqui hoje, vou ser generoso, porque eu não quero mais confusão do que eu já tenho. O Império Serrano foi prejudicado naquele carnaval, foi injustiçado naquele carnaval, não merecia cair, não merecia ter sido rebaixado em homenagem ao Arlindo Cruz, mas fizeram essa maldade, rebaixaram a escola no ano em que homenageou o Arlindo Cruz. Mas foi uma linda homenagem em vida, uma coisa que muitas vezes a gente não faz, né? A gente precisa honrar em vida os nossos grandes. O Arlindo Cruz, pessoal, eu estava pensando sobre isso, eu acho que o maior sambista de todos os tempos, acho que não é exagero, é o Zeca Pagodinho. Acho que o Zeca Pagodinho em meio a todos os grandes bambas da história do samba, voltando lá ao começo nos anos 20 do samba urbano, voltando a Senhor, a Noel Rosa, depois Cartola, Nelson Cavaquinho, Wilson Batista, Geraldo Pereira,
Paulo da Portela, meu Deus do céu, os grandes nomes das escolas de samba, Ismael Silva, todos esses. Candeia. Antônio Candeia Filho, mais adiante, uma espécie de padrinho do Arlindo, todos esses gênios, Almir Neto, meu Deus do céu, Almir Neto, uma lista completa, todos esses, eu acho que eles, olhando para o conjunto da obra, diriam, Arlindo Cruz foi o Zeca Pagodinho foi o mais importante de todos. Mas se você perguntar para o Zeca Pagodinho quem é o sambista mais importante, se você perguntar para o Zeca Pagodinho quem é o sambista mais influente, o mais referencial, o mais permanente, ele provavelmente dirá Arlindo Cruz. Então, eu acho que o Zeca é o mais importante da história, mas o Arlindo, eu acho que a palavra é o mais influente, aquele cuja obra é mais permanente. Pessoal, é impossível, isso eu digo impossível você ir a uma roda de samba em qualquer lugar do mundo. Se for roda de samba, se estiver tocando samba, em qualquer lugar do mundo, uma roda de samba, que não toque pelo menos uma música do Arlindo Cruz. É impossível uma roda de samba em que não se toque pelo menos uma roda... Esse é o tamanho do cara. Em que não se toque pelo menos uma música de Arlindo Cruz. Gigante, né? Arlindo Cruz, que continua com seu legado agora. Voz e música eterna. Andreasa, muito obrigada por conversar com a gente, compartilhar tantos ensinamentos e sabedoria sobre o samba e a sua própria experiência pessoal com o Arlindo. Obrigada e até a próxima. Sabe que foi especialmente bom, eu agradeço a vocês, porque eu precisava falar isso. É porque a gente recebe a notícia, né? E o Arlindo é um dos meus ídolos, né? É um cara que fez a minha cabeça na juventude, Esse é um cara que fazia a minha cabeça, assim, caraca, eu perseguia esses caras, eu stalkeava esses caras. Caraca, vai ter o Arlindo vai tocar. A gente ia, né? Eu e os meus amigos, então eu ainda estou meio anestesiado, era importante falar, até mesmo como uma espécie de terapia, sabe? Falar sobre o Arlindo. E é o seguinte, hein? Atenção, Império Serrano, Grêmio Recreativo, Escola de Samba Império Serrano. Eu espero que já esteja em preparação o velório do Arlindo Cruz, o Gurufim, porque enterro de sambista, funeral de sambista é festa. Eu espero que já se esteja preparando a quadra do Império para a última homenagem, para o funeral, para o velório de Arlindo Cruz. Isso é uma obrigação. É isso, pessoal. Obrigada, Andreasa. Falaremos e muito do Arlindo, não só hoje, amanhã, mas por semanas, meses, anos, para as próximas gerações, porque esse legado, essa produção, a quantidade de composições, as músicas na voz dele, tudo isso fica na história marcado e nada vai apagar. Obrigado, Andreasa, pela participação. Forte abraço. Sempre um ótimo papo sobre samba. Beijo, pessoal. Arlindo Cruz é eterno. Tchau. Tem seus mitos e seres de luz.